Olá pessoal, sejam super bem-vindos. Hoje eu vou compartilhar com vocês 5 livros que eu li ao longo do ano de 2022 e eu vou trazer as principais ideias desses livros também. Caso alguém tenha interesse, eu vou deixar na descrição deste vídeo os links desses livros também. Eu vou começar falando sobre os livros do Napoleão Hill. Nem todos os livros eu tenho eles físicos, tem alguns que eu li no Kindle, então só para vocês saberem que nem todos eu vou conseguir mostrar a capa para vocês. O primeiro é A Chave Mestra das Riquezas, e eu vou falar dele junto com Quem Pensa Enriquece, que também é outro livro de Napoleão Hill, que eu li. Os dois livros, eles vão falar muito sobre a importância de nós termos objetivos claramente definidos na nossa vida. O foco deles é um pouquinho distinto. Eu sinto que nesse livro aqui, A Chave Mestra das Riquezas, o Napoleão Hill ele foca mais no propósito de vida como um todo. Ele traz mais temas relacionados à nossa vivência, ao nosso ser, à nossa interação com a sociedade, ao nosso propósito de vida. E ele fala disso de uma forma mais geral, conectado, obviamente, com essa questão da prosperidade, da manifestação de riqueza. Mas ele chama mais atenção para os objetivos de vida. Ou seja, uma mensagem que eu tirei desse livro é a importância de eu ter um objetivo de vida, assim, que vá além da questão financeira, algo que faça sentido para minha alma e que eu tenha isso de forma muito clara na minha mente. Então essa foi uma mensagem, uma consciência que eu tive a partir da leitura desse livro. Conecta um pouco com Quem Pensa Enriquece, que é do mesmo autor, como eu disse, né, de Napoleão Hill. Só que no livro Quem Pensa Enriquece, ele vai focar mais nessa questão financeira, ele vai falar mais sobre o funcionamento da mente subconsciente. Ele traz ali alguns passos ensinando, como se ele nos ensinasse a ensinar o nosso subconsciente a como manifestar uma quantidade específica de dinheiro, por exemplo. E para isso ele traz ali vários conceitos mais, vamos dizer assim, mais biológicos ou técnicos em relação ao funcionamento da nossa mente. Ele dá ali os passos, as dicas de como nós influenciamos o nosso cérebro, o nosso subconsciente. E ele fala, obviamente, da importância de nós termos objetivos claramente definidos em relação à nossa vida financeira. Para ele é muito importante nós anotarmos, ele inclusive fala isso, que é muito importante nós anotarmos qual que é o nosso objetivo financeiro. E ele traz muito essa reflexão, que às vezes as pessoas elas não sabem o que elas querem na vida, elas não sabem a quantidade de dinheiro que elas querem manifestar, elas não têm um planejamento claro. Ele fala que não existe dinheiro à custa de nada, não, tem uma expressão melhor. Não existe dinheiro à troca de nada. É importante você colocar um objetivo financeiro e você se planejar também no sentido de o que você vai oferecer para a sociedade para que você tenha esse retorno financeiro. E ele traz ali algumas dicas do planejamento. É bem interessante o livro, eu recomendo. Eu gosto muito de Napoleão Hill, quero ler mais livros dele no próximo ano. O próximo livro que eu vou trazer para vocês é o Manual do Alquimista Moderno, da Mãe Andrade. Eu fiz o curso dela em 2022 também. Eu li o Caibalion, apesar que eu não considerei ele aqui na resenha dos livros, eu vou falar brevemente sobre ele, porque tem muito a ver com esse livro aqui, o Manual do Alquimista Moderno. O Caibalion é um livro bem curtinho. Eu li ele antes de ler esse livro, acho que uns 6, 7 meses antes. Eu confesso para vocês que eu não tive uma compreensão tão apurada das leis, e eu gostei muito mais do livro da Mãe Andrade, que é esse, o Manual do Alquimista Moderno. Por quê? Porque a Mai, ela é bem didática quando ela explica sobre as leis. E ela traz exemplos que são mais próximos do nosso dia a dia, da nossa sociedade contemporânea. Porque o Caibalion é um livro bastante antigo. E a forma que ele escreve, pelo menos para mim, eu não consegui absorver tanto toda a riqueza que eu sei que tem o entendimento, né, das 7 leis herméticas. E aqui no livro eu senti que eu consegui absorver muito mais, caíram fichas que não caiu para mim durante o próprio curso e durante os vídeos, que eu acompanho muitos vídeos da Mai no YouTube, e eu senti que caíram fichas que não caíram antes, mesmo eu estando familiarizada com o tema das 7 leis universais.
Eu gostei muito, é um livro esteticamente muito bonito também. Ele tem umas ilustrações muito bonitas, ele é muito caprichado nesse sentido estético. E os exemplos da Mai, para quem já conhece a forma que ela explica, eu gosto muito, recomendo muito. E ele fala, como eu já disse, né, sobre as 7 leis herméticas. E agora eu vou falar para vocês sobre O Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia foi o último livro que eu li. Ele traz muitos conceitos relacionados à nossa responsabilidade em relação ao dinheiro. Então, as principais mensagens que eu guardei desse livro, do Homem Mais Rico da Babilônia, foi a importância de nós reservarmos 10% de todo o dinheiro que nós ganhamos e investir esse dinheiro para que ele comece a trabalhar para a gente. E de forma muito sábia, ele, que chama Arcade, o personagem, né? Ele fala da responsabilidade de nós sempre termos boas pessoas, ou seja, referência, pessoas que entendem sobre dinheiro para nós nos aconselharmos e saber onde investir esse dinheiro. E ele fala muito do investimento com prudência, assim, de você ter a responsabilidade de cuidar do seu dinheiro para que ele comece a trabalhar para você e gerar riqueza. Um outro aprendizado que eu tirei assim do livro foi a questão de você ter paciência em relação a essa questão de construir o seu patrimônio, construir a sua riqueza. E eu sinto que hoje em dia, pelo menos eu falo por mim pessoalmente, eu não sei como vocês lidam com isso, mas é como se a gente sentisse uma pressão de ser bem-sucedido financeiramente, de enriquecer, de você ter ali coisas materiais que provem que você é uma pessoa bem-sucedida. E isso às vezes vem de um espaço de muita ansiedade, de você querer o dinheiro pelo dinheiro, e às vezes de não ter essa sabedoria de entender que faz parte de um processo de vida, assim, tem pessoas que enriquecem fácil, tem jovens de 17, 18 anos, até menos, que são milionários. Isso é uma verdade, mas isso não nos tira desse espaço de sabedoria em relação ao dinheiro, de que as coisas têm seu tempo para acontecer, e se nós nos dedicarmos com responsabilidade, se nós cuidarmos do nosso dinheiro, se nós zelarmos por esse compromisso em depositar, né, em não gastar todo o nosso dinheiro, é como se fosse uma lei. A gente sempre vai deixar os 10% para ele trabalhar por nós. E se a gente for fazendo isso com responsabilidade, respeitando o dinheiro, respeitando a energia do dinheiro, a riqueza é algo que nós vamos colher ao longo da nossa vida como um fruto dessa nossa responsabilidade e comprometimento em relação ao uso do nosso dinheiro. E aí eu falei sobre a importância de guardar, né, a sabedoria, essa coisa de ter paciência diante do processo da vida, do processo de fazer o dinheiro gerar riqueza para nós. E ele fala muito da importância de nós zelarmos pelas nossas dívidas também. Ele traz bastante essa questão da responsabilidade em relação à família, em relação ao contexto social, de você zelar pelos compromissos, pelas dívidas que você contrata com as pessoas. É um livro histórico, ele traz ali o contexto da Babilônia, que é antes de Cristo, ele fala um pouco sobre o papel ali das finanças, o desenvolvimento econômico e social dessa sociedade, que era uma sociedade antiga, né? E para quem gosta de história, vai ser um livro legal também, porque tem aí um contexto que traz mais informação histórica. E tem a história do Arcade, que é o personagem principal, tem outras histórias que ele ilustra, é como se ele trouxesse mensagens de sabedoria a partir das situações que ele vai contando ali no livro. É bem legal, eu gostei muito também, para quem tiver interesse. É um livro que é fácil de ler, é relativamente curto, é mais curto, se eu não me engano, do que esse A Chave Mestre das Riquezas. E qual mais que... O último é Dinheiro e Arquétipos, que é um livro do professor Hélio Couto. É um livro super curtinho também, eu li ele, se eu não me engano, em menos de 3 dias. É bem baratinho também, como eu falei, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Dinheiro e Arquétipos, para mim, a principal mensagem desse livro foi
a importância da conexão com a nossa centelha divina, porque, de acordo com o professor, uma vez que nós estamos conectados com Deus, com o nosso propósito, assim, com o nosso eu verdadeiro, naturalmente nós vamos ter insights, nós vamos ter ideias para conseguir viver bem, viver em abundância, gerar riqueza na nossa vida. Mas, para além disso, uma coisa que me tocou bastante foi a questão de que nem sempre receber essa intuição divina é algo que é automático, vamos dizer assim. Porque às vezes a gente acha que eu vou ter uma ideia divina, algo inspirado e a minha vida vai prosperar e tudo vai dar certo e eu não vou precisar fazer esforço nenhum mais. E não é bem essa a ideia. A ideia que eu pelo menos entendi a partir da leitura e foi uma consciência que veio para mim, foi que às vezes a gente tem uma intuição divina, tem algo que realmente a gente sente que foi algo de Deus, assim, que você teve a ideia de fazer aquilo, ou de mudar alguma coisa na sua vida, só que às vezes você precisa fazer um esforço, às vezes você vai precisar estudar sobre algo que você não sabe, você vai ter que investir um dinheiro, se administrar ali para conseguir investir o dinheiro para aprender uma coisa que você vai precisar aprender para conseguir levar aquela ideia que você teve, aquela inspiração que você teve adiante. Às vezes você vai ter que sacrificar um pouco do seu tempo ou investir o seu tempo. Você vai precisar sair da sua zona de conforto. Às vezes você vai precisar fazer um esforço. Não é só ter a intuição divina e tudo vai acontecer e eu vou ficar rica e a minha vida vai prosperar sem eu fazer nada. E ele traz essa ideia de que realmente é importante a gente ter esse espaço da conexão com o divino, de receber essas ideias, essas inspirações, mas que chega um momento que a gente vai precisar suar a camisa, vai precisar sair da nossa zona de conforto para que aquilo de fato ganhe vida. E o que acontece é que se a gente está nesse flow, nessa conexão com o divino, essas coisas elas vão acontecendo de uma forma um pouco mais fácil. Mas não quer dizer que a gente não vai ter nenhum esforço, que a gente não vai ter que, às vezes, sair da nossa zona de conforto para trazer algo novo para a nossa vida. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que seja contribuição. Se alguém tiver interesse de ler algum desses livros, todos esses livros que eu trouxe, eu indico muito. Desses, o que eu mais gostei, talvez eu possa dizer que é o Manual da Alquimista Moderna, da Mãe Andrade, e o Dinheiro e Arquétipos, mas eu gostei muito de todos, no geral, assim, todos foram muita contribuição. E se alguém tiver interesse, igual eu disse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para vocês. E um grande beijo e um excelente 2023.